Olá, gente, tudo bem? Então, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre proporção e porcentagem. É um assunto muitas vezes pouco visto em sala de aula, porque ele fica lá no final do livro e tem certas situações que nem dá para ver o conteúdo todo. Então, nós vamos fazer aqui uma revisão e para a galera que ainda não estudou ou que não lembra, vai servir também de ajuda. Eu coloquei aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo no cantinho da tela, quais são as profissões que utilizam a proporção e a porcentagem, né? São gastronomia, administração, biologia, farmácia, enfermagem, ciências contábeis, economia, arquitetura, todas as engenharias, ciências da computação, matemática, física. Então, tem muitos ramos de negócio e de profissão que usam a porcentagem. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar com ela. E nós utilizamos a proporção e a porcentagem demais no nosso dia a dia, só que muitas vezes a gente nem se toca. Por exemplo, quando a gente compra aquele pacotinho de suco que vem lá escrito que você deve dissolver aquele pozinho mágico em 1 litro de água. Aquilo ali nada mais é que proporção. Por quê? O conteúdo do pacotinho ele está equivalente a 1 litro de água. Se você botar mais de 1 litro, você já sabe que aquele suco vai ficar ralo, vai ficar ruim. Então, a quantidade de pozinho ali do suco é equivalente, né? É proporcional a 1 litro de água. Então, a gente utiliza demais no nosso dia a dia, só que muitas vezes a gente não percebe. Então, nós vamos começar falando sobre as grandezas. O que é uma grandeza? É tudo que se pode medir. Por exemplo, o pozinho do pacote de suco, 1 litro de água, que são os líquidos, a massa corporal, quilo, comprimento, capacidade, velocidade, o tempo, dinheiro, gasto, né? Tudo que se pode medir eu chamo de grandeza, ok? Agora nós veremos aí o que é uma razão. A razão nada mais é que a divisão entre duas grandezas. Então, se eu pego duas coisas que podem ser medidas e efetuo uma divisão entre elas, eu estou fazendo uma razão. Por exemplo, se eu vou na padaria e compro 16 pães por R$ 8, quando eu faço a divisão da quantidade de pães pela quantidade de dinheiro gasto, eu estou efetuando uma razão, tá? Então, a razão nada mais é que a divisão entre duas grandezas. E a gente escreve a razão por essa notação que vocês estão vendo aí na tela. Essa notação aqui, ó. A está para B, ou seja, o numerador está para B. Nada de falar 15 dividido por 5. Não, se eu estou falando de razão, eu digo que 15 está para B, ok? Continuando. Vamos ver um outro exemplo, um exemplo prático. Vamos ver aí o exemplo da velocidade média. Para quem já estudou física, sabe que a velocidade média é a divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, se eu tenho uma divisão, eu tenho também uma razão. A razão de quem? Da distância para as horas. Ou seja, a razão que eu tenho nesse problema aí, em que o motorista percorreu uma distância de 220 quilômetros em 4 horas, é, na verdade, 220 está para 4. Como eu faço para calcular a velocidade média? Só dividindo. Então, é isso que eu vou fazer aí. Eu vou efetuar essa divisão. 220 dividido por 4, que é igual a 55 km por hora. Beleza? Então, eu efetuei a divisão e automaticamente eu já fiz uma razão. Toda vez que eu divido duas grandezas, eu estou efetuando uma razão. Aí embaixo eu coloquei outros exemplos.
Qual é a razão de 5 para 15? A razão de 5 para 15 é 5 sobre 15, ou melhor, 5 está para 15. Como 5 não se divide por 15, eu posso simplificar o numerador e o denominador por 5 e ter uma nova fração, 1/3. E lá embaixo eu coloquei outro exemplo. Qual é a razão de 15 para 5? 15 está para 5, então eu vou fazer 15 dividido por 5, que é igual a 3. Percebam aí que apesar de eu ter dois números iguais nos dois problemas, as razões são diferentes. Por que que as razões são diferentes? Porque no primeiro exemplo, o 5 está para 15, então significa que o meu numerador será o número 5. No segundo exemplo, o 15 está para 5, então significa que o meu numerador da minha razão agora não é mais o 5, é o 15. Então, obviamente, aí eu vou ter resultados completamente diferentes. Então, quando você for ler um probleminha, você precisa analisar quem está para quem, para não dar a razão errada. Porque muitas vezes a gente vê dois números que são divisíveis, mas na realidade o número que está na frente não é divisível pelo que está atrás. E aí a gente confunde achando que pode dividir de qualquer jeito. E não é assim que funciona, tá? Tem que prestar muita atenção para não ter erro na hora da divisão, ok? Deixa eu apagar aqui a tela. Vamos continuar. E o que é uma proporção? A proporção já é a igualdade entre duas razões. Então, quando eu tenho duas divisões e elas estão se igualando, eu tenho uma proporção, que é o que vocês estão vendo aí no meio, ó. Aqui no meio, eu tenho duas razões. A está para B e C está para D. E elas estão se igualando. Quando isso acontece, eu tenho uma proporção. Como eu faço para resolver a proporção? Nós resolvemos uma proporção através do produto dos extremos. O que é o produto dos extremos? Eu vou estar multiplicando as extremidades das duas razões. Então, olha como o exemplo nos mostra aí, ó. A multiplica o D e C multiplica o B, tá vendo? Eles estão se multiplicando nas extremidades. E aqui embaixo, ó, eu tenho os resultados. Estão vendo, ó? A multiplicou o D e o B multiplicou o C. Eu multipliquei as extremidades. Uma coisa muito interessante é que quando você resolve adequadamente uma proporção, um lado vai ser exatamente igual ao resultado do outro lado. Então, o que é proporção? É a igualdade entre duas razões. Como eu faço para resolver uma proporção? Multiplicando os extremos. Como eu sei que está correta a minha proporção? O resultado de um lado vai ser exatamente igual ao resultado do outro lado, tá bom? Vou colocar aqui minha câmera para vocês darem mais uma olhadinha aí na ideia de proporção para a gente seguir com o nosso vídeo. Aqui tem um exercício para vocês resolverem. Depois vocês podem parar o vídeo, voltar e resolver essas questões, tá bom? Eu vou fazer uma apenas para vocês relembrarem como se faz. A gente vai fazer o que eu disse no slide passado, o produto dos extremos. Uma extremidade vai multiplicar a outra extremidade, ok? Então, eu vou começar por aqui, ó. X vezes 6. Quanto é x vezes 6, pessoal? 6x igual. Aí eu vou multiplicar a outra extremidade. 24 vezes 3. Quanto é 24 vezes 3, pessoal? 72. 6x igual a 72.
Mas, tia, a senhora falou que para eu saber que a proporção está correta, um lado tem que ser igual ao outro, e aí não tá. Então, eu tenho que resolver essa equação. Como é que eu vou fazer? Deixo o x isolado e efetuo uma divisão, não é isso? 72 dividido por 6. Não é isso que a gente aprendeu em equação do primeiro grau? Lá no 7º ano. Então, é isso mesmo que a gente vai fazer agora. 72 dividido por 6 dá x igual a 12. Dá x igual a 12. Mas, tia, ainda não está correto isso daí. A senhora disse que um lado vai ficar igual ao outro. Um lado deu 12 e o outro lado deu 72. Negativo, ó. Vou tentar escrever ali em cima para vocês verem melhor. Vai ficar assim, ó. Vou escrever por cima, tá? 6x igual a 72. 72 dividido por 6, a gente já viu. Dá x igual a 72. Desculpa, x igual a 12, ok? Pronto, x igual a 12, mas um lado não tá igual ao outro. Agora, se você faz aqui, ó, 6 vezes 12, quanto é que vai dar? 72. Então, aqui desse lado esquerdo dá 72 e do outro lado eu já tenho 72. Então, a minha proporção está resolvida adequadamente, ok? Deu para entender? Se não tiver dado, você volta o vídeo ou então me procura depois que a gente faz uma explicação melhor, tá bom? Apagando. Agora nós vamos falar de porcentagem. A porcentagem é uma razão também, mas é uma razão em que o denominador é o número 100. Então, quando eu falo 47%, na verdade eu estou falando de 47 dividido por 100, como vocês estão vendo aí na tela. E todo número que é dividido por 100, essa vírgula volta 2 vezes para a esquerda e vira um decimal, como vocês estão vendo aí também na minha tela. Aqui, ó. 47 dividido por 100 é igual a 0,47, ou seja, a vírgula que estava atrás do 7 voltou 2 vezes e virou um decimal agora, beleza? Vamos para os exercícios resolvidos? Vamos lá para o primeiro. Esse é bem facinho. Um apartamento foi vendido por 120 mil reais, sabendo-se que a taxa de corretagem é 6%. Qual é o valor recebido pelo corretor? Então, você vai tirar 6% de 120 mil. Como é que eu faço para tirar 6% de 120 mil? Primeiro, eu vou ter que transformar esse númerozinho aqui, 6%, em decimal. Então, para eu transformar em decimal, o que eu faço? 6 dividido por 100. Quando eu faço 6 dividido por 100, eu tenho esse decimal aqui, ó, 0,6. Ok. Então, o primeiro passo para tirar a porcentagem é transformar essa porcentagem em um número decimal, do jeito que eu fiz aí. Depois que eu transformei em um número decimal, o que eu vou fazer? Vou pegar o tal número decimal que eu consegui e vou multiplicar pelo total, ou seja, por 120 mil. 0,06 multiplicado por 120 mil dá 7.200. Então, esse é o valor que o corretor recebe quando ele vende um apartamento de 120 mil reais. Inclusive, ó, nessa profissão eles precisam, ele é vendedor imobiliário de imóveis, né? Ele precisa saber, porque a porcentagem que ele recebe está em cima do valor total do empreendimento que ele vendeu. Então, ó, é já uma ideia de como a gente precisa realmente da porcentagem, da proporção no nosso dia a dia. Então, o que eu fiz? Transformei a porcentagem em decimal e multipliquei pelo total. Espero que tenha dado para entender aí. Esse problema é bem facinho e é um problema que a gente sempre usa assim no nosso dia a dia. Próximo, o preço de determinado produto passou de 85 para 114,75. Qual foi a porcentagem?
Agora eu não tenho porcentagem, eu preciso descobrir qual é. Então, o primeiro item aí é você descobrir qual a diferença do valor anterior para o valor atual. Para descobrir, você precisa subtrair. Então, você vai fazer aí 114,75 menos 85. Esse valor vai ser 29,75, tá? Então, quando você pega e subtrai o valor final pelo valor anterior, dá 29,75, ok? Depois que eu já consegui o valor de diferença entre esses dois valores aí do problema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa diferença e vou dividir pelo primeiro valor do produto, que é R$ 85. Quando eu divido, dá 0,35 e acabou o problema. Professora, mas o problema pede porcentagem e o seu resultado foi em decimal. Lembra que eu falei que 47% é igual a 0,47? Lembra que eu falei? Por quê? Porque eu dividi o 47 por 100 e ele virou um decimal. Então, nesse caso, é o contrário. Se eu tenho 0,35, eu vou dividir por 100 ou multiplicar? Eu vou multiplicar por 100 para ele virar porcentagem. Então, quando eu tenho a porcentagem para virar decimal, prestem atenção, quando eu tenho a porcentagem para virar decimal, eu divido. Quando eu tenho decimal e preciso que vire porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, já resolvi o problema. A única coisa que me falta agora, que me resta, é pegar esse valor final e multiplicar por 100. 0,35 vezes 100. Vai dar quantos por cento? 35%. Então, o que eu fiz aí? Eu diminuí os valores para saber a diferença, peguei a diferença e dividi pelo primeiro valor do produto, que já me deu a porcentagem. Bacana? Vamos para o último exemplo, para o vídeo não ficar muito longo, né? Deixa eu apagar a tela. Opa! Último exemplo. Um homem teve um aumento de 20% no salário, passando a receber R$300. Qual era o seu salário antigo? Esse problema é um pouquinho mais trabalhoso, então a gente tem que prestar bastante atenção, tá bom? Como eu não sei quanto é o salário antigo, eu vou chamar de X. Como o salário antigo cresceu 20%, eu vou somar. Só que como é que eu vou fazer X mais 20%? Não existe esse tipo de cálculo. Mas eu sei que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. E será 20 sobre 100x. Por quê? Porque quando eu pego o valor anterior do salário, somo com 20%, ele vai dar quanto? R$300. É isso que eu tô falando. Então, x é o valor antigo, o 20% de x é o que cresceu e 300 é o valor final, ok? Então, por isso que eu peguei e disse que 20% é 20 sobre 100x, tá bom? Porque eles dois somados dão um total de 300. Depois que eu montei a equação, eu vou resolver o passo a passo. Então, eu vou repetir o x e vou efetuar a divisão aqui, ó. 20 dividido por 100 dá 0,20x igual a 300. Até aí, tudo bem? Repeti o x, fiz a divisão e repeti um 300. É uma equação do primeiro grau normal, ok? Vou apagar tudo porque a nossa tela é pequena para continuar a nossa equação.
Então, agora eu vou ter x mais 0,20x igual a 300. Aí, o que é que eu vou fazer aí? Eu posso somar isso daí, ó. Porque eu tenho x mais 0,20x. Ou seja, eu tenho 1x mais 0,20. 1 mais 0,20, quanto é que dá? 1,20x. Tá correto? 1x mais 0,20, 1,20x. Eu tô fazendo só as equações que vocês já sabem fazer. Igual a 300. Aí agora, para encerrar, o que falta? Dividir o 300 pelo coeficiente do x, não é isso que a gente faz nas equações? Então, vai ficar assim, ó. Vou apagar aqui a tela. Ver se essa forma de apagar é mais rápida. Tô vendo que não. Mas estamos quase apagando. Então, a nossa equação vai ficar assim, ó. X mais 0,20x, né? Igual a 300. Que deu 1,20x, que a gente viu da agora. Então, vai ficar x igual a 300 dividido por 1,20. Não é isso que eu falei para vocês da agora? Ficou 1,20x igual a 300. Então, eu vou dividir o 300 pelo coeficiente do x. E agora, eu vou ter o resultado final desse x quando eu faço a divisão, que é R$250. Então, esse x aí é o valor antigo do salário. Então, antigamente, o valor que ele recebia era 250. Cresceu 20%, ficou R$300. Deu para entender? Espero que sim. Se você não tiver entendido, não tem problema. Você pode me procurar no privado e nós vamos estar aí tirando as suas dúvidas, tá bom? No mais, nessa aula é só. Agora nós vamos fazer as atividades propostas que eu vou estar mandando para vocês aí no grupo. Vou estar mandando as atividades e vocês terão que responder, tá bom? Em cima do conteúdo que a gente acabou de ver, vocês irão responder aí essas atividades, beleza? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.